CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Oi pessoal, muito bom dia! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao CBN Universidade deste sábado, 29 de janeiro de 2022. Por aqui você fica por dentro das principais notícias da Universidade Estadual da Paraíba. Neste sábado vamos falar sobre o calendário acadêmico da Universidade Estadual da Paraíba, que está de férias coletivas até o fim do mês e retoma as aulas a partir do dia 1º de fevereiro. A gente traz todos os detalhes. Por aqui também tem a participação de Luciano Nascimento no quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, racismo estrutural no Brasil. A gente fala sobre meio ambiente e um panorama sobre as águas do Açude Velho aqui em Campina Grande. O EPB cria grupo de trabalho sobre saúde mental e a ideia é traçar iniciativas para a comunidade acadêmica. Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas realiza live na TV UEPB com o tema O Mundo Pede Saúde Mental. Universidade Estadual da Paraíba orienta sobre informação de casos de Covid dentro da comunidade acadêmica. Vamos trazer o passo a passo para fazer a notificação. Tem o quadro Português Sem Segredos com o professor Edson Tavares. Eu vou falar hoje no quadro Português Sem Segredos sobre os marcadores discursivos ou marcadores conversacionais. A gente traz os detalhes sobre a regulamentação da pista de atletismo da UEPB. E a atleta que participou dos Jogos Universitários Brasileiros representando a nossa universidade recebe homenagem pela medalha conquistada no tênis de mesa paralímpico. Fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade está apenas começando. E a gente já inicia falando sobre o calendário acadêmico e a retomada das atividades em todos os campos da Universidade Estadual da Paraíba, a partir do dia 1º de fevereiro, ou seja, já na próxima terça-feira. A UEPB dá continuidade ao período 2021.2 da instituição. Esse período, que começou ainda no mês de novembro, seguiu com atividades em dezembro, teve férias em janeiro e retoma agora para ser finalizado. E o planejamento da instituição é que agora, em 2022, o calendário acadêmico seja regularizado e para isso estão previstos o cumprimento de outros 2 períodos letivos ao longo do ano. E esse período, que será retomado na próxima semana, a partir de 1º de fevereiro, segue com atividades de sala de aula até o dia 31 de março e até 8 de abril para aqueles estudantes que ficaram em reposição ou precisam passar por atividade de final. O prazo para que os professores alimentem o sistema com as notas é no dia 13 de abril e a colação de grau dos formandos no período 2021.2 está marcada para 29 de abril também na modalidade híbrida. Nesse período, ainda teremos um recesso de carnaval de 28 de fevereiro até o dia 2 de março. O calendário acadêmico na íntegra você encontra no site da UEPB, o uepb.edu.br, e nele tem especificados os prazos para solicitação de transferência de campus, para reingresso ou até mesmo para os alunos que estão matriculados e desejam trocar o turno em que estudam. Acesse lá e confere todas as datas do calendário 2021.2 da UEPB. Agora é hora de ouvir o comentário sobre racismo estrutural do Brasil. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Olá a todos e todas os ouvintes da Rádio CBN Campina Grande, sou Luciano Nascimento e você ouve a coluna Direito e Cidadania. Bem, ouvintes, na coluna de hoje o tema é, mais do que qualquer outra expressão possa traduzir, civilizatório. O tema é civilizatório. Trata-se, portanto, de racismo estrutural no Brasil. O racismo não é uma invenção brasileira, ou seja, não é uma jabuticaba, mas nós contribuímos enormemente para a sua manutenção, para a sua efetivação e até então perpetuação. O racismo é um problema nas relações sociais de estrutura universal. É a negação do outro como um semelhante, como pessoa, como cidadão ou cidadã, como um ser humano, assim como nós. E isso nega o processo civilizatório. Essa conduta nega a evolução do processo civilizatório. O Brasil,
teve um processo, ou viveu um processo, e teve como estrutura um regime escravocrata que vai até 1889. Mesmo o Brasil tendo construído uma Constituição em 1824, que não aboliu a escravidão como regime econômico nacional. Assim como a primeira Constituição escrita do mundo, aquela americana, de 1787, também não aboliu a escravidão. A escravidão nos Estados Unidos vem ser abolida 90 e tantos anos depois, com a 13ª emenda à Constituição de 1787. Até 1888-89 no Brasil, nós tínhamos recebido 382.132 pessoas estrangeiras. Dizem as pesquisas do censo, até o final do século XIX, 1880 e alguma coisa, nós tínhamos recebido 125.876 portugueses, 40.056 alemães, 8.222 italianos, 138.358 negros e 37.699 alforriados. Ou seja, em 300 e tantos anos, nós recebemos uma quantidade de estrangeiros extraordinária no Brasil. Mas o destaque vai para a população negra e não europeia, central de países como a Alemanha, Itália, ou o leste europeu, de países como a Polônia e outros. Nesses mais de 350 anos, dizem os dados, que nós tivemos em torno de 3,8 ou 4 milhões de pessoas negras no Brasil. Em torno de 4 milhões de pessoas negras chegadas ao Brasil, na condição de escravos. Enquanto nós tivemos, no mesmo período, e aí jogando os dados para o início do século XX, as 2 primeiras décadas do século XX, em torno de 3,5 milhões de estrangeiros na condição de não escravos. Portugueses, alemães, italianos, polacos, húngaros e tantos outros. Muito bem, a escravidão no Brasil só veio ser abolida em 1889. A Constituição Brasileira de 1988 diz no artigo 3º que é função da República Federativa do Brasil promover o bem-estar de todos. O artigo 5º da Constituição, que é o artigo dos direitos fundamentais e das garantias individuais, no inciso 41, artigo 5º, inciso 41, diz que a lei punirá qualquer discriminação. Então, o que é racismo? Qual o significado, qual a etimologia, qual o sentido, a biografia dessa palavra racismo que a ela foi acrescentada uma outra denominada de estrutural na realidade brasileira? Estrutural em função dos mais de 350 anos de escravidão. O conceito de racismo está ligado à ideia de discriminação relacionada às características raciais de uma pessoa. Envolve preconceito, agressão, difamação, exposição da pessoa ou grupo. No Brasil existe uma lei, a Lei 7.716 de 89, que no artigo 1º traz o seu conceito. Mas o seu conceito é extremamente aberto. A Lei 7716 de 89 necessita de uma reforma no conceito de racismo. Urgentemente, o Congresso Nacional precisa reformular a lei para construir uma taxatividade, como dizem os constitucionalistas, ou seja, uma prescrição legal que traduza o modus operandi praticado pelo sujeito ativo do crime de racismo. Ou seja, que a lei descreva exatamente qual é a conduta praticada por aquele que agora é o sujeito ativo, é o agente do crime de racismo. Porque o que está esculpido no artigo 1º é extremamente aberto. É verdade que nós temos uma redação dada pela Lei 9.459 de 97, que coloca o crime de racismo, assim como de tortura, como um crime imprescritível e inafiançável, que significa dizer que se eu pratico racismo hoje,
ele não prescreve, ou seja, se daqui 20 anos eu for acusado, daqui 30 anos eu for acusado daquela conduta de racismo, eu responderei a um processo crime, porque ele não vai prescrever, não vai se exaurir em termos de punibilidade. E ele é inafiançável. Se eu for autuado em flagrância delituosa, se eu for preso durante o processo, enfim, se eu for levado ao cárcere, não haverá fiança. Não há um pagamento para se livrar do cárcere no crime de racismo. Por isso que os teóricos do direito dizem há uma diferenciação entre racismo e injúria racial. Quando falo de racismo, falo do que diz a Lei 7.716 de 89, que prevê uma pena de 2 a 5 anos. Quando falo de injúria racial, ela está lá no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal Brasileiro, como um crime contra a honra de uma pessoa. E, portanto, com uma pena de 1 a 3 anos. Injúria racial seria, portanto, diferentemente de racismo, ofender a honra de alguém valendo-se de elementos referentes à raça. Então, veja que precisamos unificar, precisamos uniformizar, precisamos organizar o conceito do crime de racismo para haver uma diferenciação inequívoca entre o que é racismo e o que é injúria racial. Porque na injúria racial a pena está direcionada a ofender a dignidade da pessoa. Palavras depreciativas, dizem os teóricos. Ora, lá atrás, o censo de 1872 apontava aqueles dados do Brasil. E por que hoje chamamos, ou por que hoje coloca-se que há um racismo estrutural no Brasil? Porque quando nós vamos para a sociologia, para a teoria da sociedade brasileira, nós notamos, nós observamos, nós identificamos que nesse campo, no campo do desenvolvimento, no campo da ascensão social, no campo da posição social, no campo do mundo profissional, do trabalho, das atividades de ofício, os negros não aparecem, praticamente não aparecem. Por exemplo, no campo da política, os líderes políticos negros no Brasil representam 3% dos eleitos no ano de 2016. O IBGE aponta que 46% da população é negra ou parda. Na academia, quais são os professores e pesquisadores negros que nós observamos em termos de proporcionalidade com os brancos? É por isso, é por essa ideia de um racismo estrutural que nasceu a Lei 12.711 de 2012, a denominada Lei de Cotas para ingresso nas universidades federais, com a ideia de 50% das vagas para pessoas negras ou pardas. Porque são os seus ancestrais, a sua origem remota, que fora submetida a mais de 350 anos de escravidão. Para concluirmos, recentemente, casos na realidade brasileira, como o do instrutor de surf no Rio de Janeiro, que está com uma bicicleta elétrica no calçadão do Leblon, esperando sua namorada sair de uma das lojas chiques que ela trabalha com um vestido para fazer uma entrega em um daqueles condomínios chiques do Leblon. E vem um casal de brancos e acusa o rapaz de ter furtado aquela bicicleta que seria de um deles, um rapaz e uma menina. E o rapaz diz, você furtou a bicicleta ou você roubou a bicicleta da minha colega. E ele diz, não, eu comprei essa bicicleta pela internet. E depois fica comprovado de que ele comprou a bicicleta pela internet. Mas ainda, e depois o inquérito foi instaurado por injúria racial e não por racismo pelo delegado. E depois o Ministério Público requer o arquivamento do inquérito. E o caso não deu em absolutamente nada para aquelas duas pessoas, aqueles dois jovens brancos que acusaram o jovem negro de ter furtado ou roubado a bicicleta de um deles. Isso traduz, nas palavras de Veríssimo, o quanto o Brasil tem de passado pela frente.
Obrigada, professor Luciano Nascimento. E no próximo sábado, o senhor volta com mais participação aqui no CBN Universidade. E é hora de intervalo rapidinho. Fica sintonizado com a gente que no próximo bloco a gente fala de oportunidade de pós-graduação em serviço social pela UEPB e ainda tem as dicas do Edson Tavares no Português Sem Segredos. CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade deste sábado, 29 de janeiro de 2022. E para você que sintonizou agora, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso programa. Seguimos com muita informação nesta manhã de sábado. E agora falando sobre oportunidade de pós-graduação em serviço social pelo Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UEPB. O edital está aberto até a próxima segunda-feira, dia 31 de janeiro, e está oferecendo 15 vagas para compor nova turma do mestrado. Os interessados devem enviar a documentação exigida no edital para o e-mail seleçãoppgss2022@gmail.com. O formulário de inscrição está disponível no site da instituição, o uepb.edu.br. O programa atua em 2 linhas de pesquisa. A primeira delas, Serviço Social, Estado, Trabalho e Políticas Sociais, que enfoca os reflexos das transformações da sociedade na atuação do serviço social, entre outros aspectos. E uma segunda linha de pesquisa que é Gênero, Diversidade e Relações de Poder, que trabalha o gênero como construção sócio-histórica e expressão da questão social, passando por relações de poder e de interação em diversos processos socioculturais e por aí vai. O edital está aberto para profissionais já formados nas distintas áreas de conhecimento. Os candidatos serão avaliados a partir de análise de projeto de pesquisa, arguição de projeto de pesquisa e ainda análise de currículo. A previsão do edital é que o resultado final seja apresentado no dia 15 de março. E só lembrando que as inscrições para esse processo estão abertas até o dia 31 desse mês. E para outras informações é só acessar o site da universidade, uepb.edu.br. E agora a gente fala sobre o principal cartão postal da cidade de Campina Grande, que é o Açude Velho, porque existe um desejo de toda a população de que aquele reservatório seja despoluído e a água possa ser utilizada para outras finalidades, como irrigação e até espaço de recreação e prática de atividades aquáticas. Mas espera lá, não é tão simples assim. O Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Estadual da Paraíba vem acompanhando há anos a qualidade da água dos reservatórios da cidade, inclusive do açude Epitácio Pessoa, que abastece Campina Grande e mais 19 municípios. E nós conversamos com a professora Verusca Brasileiro porque é um projeto de revitalização do açude velho desenvolvido pelo departamento, mas a água do manancial não poderá ser usada para consumo porque não é água potável. Escuta aí a explicação da professora. Na verdade, a gente tem que entender que a água do açude velho é uma água residuária, é uma água que vocês percebem tem lançamento de esgoto, tem lançamento de lixo, de resíduo sólido, tudo isso, além de alguns efluentes que, como eu já falei, são clandestinos, efluentes de algumas indústrias, indústria de galvanoplastia, indústria de curtume. Todas essas indústrias, elas usam metais pesados e ali tem um aportezinho desses tipos de indústria, como também de indústria de gráfica, que usa muita tinta. Geralmente, essas tintas não é à base de água, é à base de metais. Então, isso acaba sendo lançado no açude e a gente vai encontrar metais. E é bom que a gente esclareça que a água do açude velho é uma água classificada de acordo com a nossa legislação, classe 4. Que é a resolução CONAMA 357. Então, a classe 4 é uma água que, infelizmente, de acordo com a nossa legislação, é uma água que não serve para consumo, que não serve para recreação primária, que não serve para irrigação, que não serve para pesca. Então, é uma água que, na situação que está, é apenas paisagismo. A gente pretende, após essa recuperação, que a gente possa também utilizar, além do paisagismo, essa água para recreação simples. Mas em função das condições da água que ela está, uma recuperação para ponto de pesca e irrigação é muito difícil. Então, a população não precisa se preocupar que essa água não é água de uso, é uma água apenas para a função paisagismo. Então, é preciso que a gente entenda que vai aparecer diversas pesquisas mostrando que tem metal pesado, que tem
cianotoxinas, que tem, isso tudo a gente está fazendo no monitoramento, mas isso é natural de qualquer água residuária. Toda água residuária a gente encontra essas características, certo? Então não é novidade, não é assombro, é característica. Se a gente tivesse um controle nos efluentes que eram lançados lá e também a questão até do próprio lixo, a gente poderia ter uma água de melhor qualidade, mas infelizmente esse controle não é feito, né? É difícil um controle dessa natureza porque envolve diversos órgãos, mas a partir da recuperação, acredito que a prefeitura irá ter uma fiscalização mais assertiva, vai ter que procurar também um apoio do Ministério Público para que a gente não recupere e volte a ter novamente o mesmo problema. Assim a gente fica mais tranquilo, professora Verusca. E ainda neste programa tem um Minuto Ambiental, que neste sábado fala sobre o uso do filtro de barro. Agora a gente se liga nas dicas sobre a língua portuguesa. Português sem segredos, com Edson Tavares. Marcadores discursivos ou marcadores conversacionais. A denominação é estranha, mas a sua ocorrência, principalmente na fala, é muito comum. São aquelas palavrinhas esvaziadas de seu significado original, utilizadas tão somente para marcar o ritmo da fala, ou para garantir o turno, ou seja, garantir que quem está falando vai continuar com a palavra, mesmo dando uma pausa na fala, ou ainda para ganhar algum tempo na formulação do próximo trecho do discurso, notadamente quando se está falando de improviso. Aquelas palavrinhas como né, tá, certo, percebe, entendeu? Que quando a pessoa fala, não está querendo dizer o que originalmente a palavra diz, mas somente ganhando tempo. Há muitos anos, o jogador da seleção brasileira, o Gerson, aproveitou a sua popularidade e fez um anúncio de cigarro, que terminou estigmatizando-o para o resto da vida. Cita-se até a Lei de Gerson, aquela que fala do jeitinho brasileiro de levar vantagem em tudo. A fala do jogador no comercial era assim: gosta de levar vantagem em tudo, certo? Quando ele termina a frase interrogando certo, naturalmente, ele não está perguntando se está correto o que ele diz. É só um marcador discursivo. E isso é errado? A rigor, não. Até ajuda quem está falando de improviso. O linguista Roman Jakobson, de certa forma, até caracteriza como uma das funções da comunicação o que ele chamou de fática, ou seja, aquelas palavras utilizadas para estabelecer, dar continuidade ou encerrar uma conversação, como alô, oi, tchau. O problema começa quando esses marcadores passam a chamar mais a atenção do ouvinte, do interlocutor, do que aquilo que o locutor está dizendo. Eu me lembro que, quando eu era adolescente, havia uma professora que falava tanto né, que os alunos terminávamos deixando de prestar atenção na aula, no que ela estava dizendo, para contar quantos nés ela dizia na aula. Mas é sério, às vezes o falante usa tanto marcador que a gente termina prestando mais atenção a esses marcadores do que ao que ele de fato está dizendo. Eu resolvi falar sobre esse assunto hoje, inspirado por um marcador discursivo que está sendo muitíssimo utilizado e a exaustão ultimamente. Isso pelos jornalistas em suas interferências ao vivo nas programações de rádio e TV. É a palavrinha aí. O Ministério Público do Trabalho da Paraíba, MPT-PB, vai investigar aí o acidente que deixou um homem morto e outros 5 feridos após o desabamento aí de uma estrutura de uma escola hoje no bairro do Catolé, em Campina Grande. Todas as vítimas aí eram trabalhadores que atuavam na obra. Os pedreiros estavam aí fazendo a cobertura do ginásio esportivo da escola quando a estrutura aí não aguentou e desabou. Viram como é chato?
Voltando novamente à minha infância e adolescência, eu me lembro que essa palavra era muito utilizada quando se ia contar uma história. E a cada começo de parágrafo ou de tópico frasal se dizia: aí o rapaz chegou, aí aconteceu isso, aí. E eu lembro que minha mãe, que era professora, e foi minha primeira professora inclusive, costumava dizer quando alguém exagerava nos aí: ô rapaz, aí é freio de burro. Aí. Bom, brincadeiras à parte, é preciso que nos acostumemos a elaborar os textos que estamos emitindo, principalmente quando de improviso, e ainda mais quando estivermos ao vivo, em algum meio de comunicação, para que não caiamos no perigo de o ouvinte prestar mais atenção aos nossos marcadores do que ao que estamos dizendo. Para corrigir ou ao menos amenizar isso, uma boa dica, além de se policiar no momento da fala, é elaborar mentalmente o rascunho do texto que falará, ou mesmo rabiscar, se for o caso, e se concentrar no momento da fala para que o cérebro tenha tempo de produzir o próximo trecho do discurso sem que seja preciso você recorrer a esses marcadores com tanta frequência. Eu volto no próximo sábado para falar um pouco mais sobre o português sem segredos. Tchau! Obrigada, professor Edson Tavares. E o quadro Português Sem Segredos volta sábado que vem. É hora de intervalo, mas fica sintonizado aqui com a gente que na volta a gente fala sobre projetos de pesquisa da UEPB que estão contemplados em edital da FAPESC e ainda a proposta de criação de um novo curso de pós-graduação pela UEPB. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade deste sábado e para falar sobre projetos da UEPB que foram contemplados em editais da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba, a FAPESC. É que a UEPB foi destaque no edital universal da Fundação com 8 projetos aprovados. Os projetos são nas áreas de tecnologia ambiental, matemática, ciências agrárias, desenvolvimento regional, ecologia, etnobiologia, relações internacionais e odontologia. O edital destinado a pesquisadores vinculados aos programas de pós-graduação selecionou projetos de pesquisa que buscassem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação da Paraíba. Uma das pesquisas da UEPB selecionadas foi do professor André Luiz Peçanha, que é vinculado ao programa de pós-graduação em Ecologia e Conservação e ao Programa Ecológico de Longa Duração, o PELD, Rio Paraíba Integrado. O estudo analisa as questões relacionadas às praias adjacentes ao Rio Paraíba e como isso influencia na vida dos peixes do reservatório. A análise deve ajudar na conservação desses habitats para as populações de peixes. Já o estudo Padrões de Uso, Comércio e Conflitos Relativos à Fauna Silvestre no Brasil, com ênfase no estado da Paraíba, desenvolvido no programa de pós-graduação em Etnobiologia e Conservação da Natureza pelo professor Rômulo Romeu Alves, aborda temas como caça, pesca e comércio de animais silvestres, e a perspectiva é que, a partir destes estudos, seja organizado o primeiro catálogo etnozoológico do estado da Paraíba, indicando a riqueza de espécies silvestres exploradas pelas pessoas no estado. Também foram aprovados neste edital os projetos Acoplamento Dinâmico no Sistema Troposfera, Estratosfera e Mesosfera, implicações para o clima, vinculado ao programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental e coordenado pelo professor Lourivaldo Mota Lima. O projeto Tópicos Qualitativos e Quantitativos em Análise Funcional e Equações Diferenciais, vinculado ao mestrado profissional em Matemática em Rede Nacional, o ProfMat, tendo o professor Gustavo da Silva Araújo como coordenador. O trabalho Silício, Matéria Orgânica e Perdas por Evaporação em Solo com Maracujazeiro Amarelo no Sertão Paraibano, desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias e coordenado pelo pesquisador Evandro Franklin Mesquita.
E ainda ciência de dados e geoprocessamento aplicados ao desenvolvimento regional do estado da Paraíba, vinculado ao programa de pós-graduação em desenvolvimento regional e tendo como responsável o professor Tiago Almeida de Oliveira. A política externa brasileira e a reforma do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, desenvolvido no programa de pós-graduação em Relações Internacionais e coordenado pelo professor Carlos Henrique Ruiz Ferreira. E funcionamento familiar, ansiedade, insegurança alimentar e analfabetismo em saúde bucal, associados à cárie dentária e à ida ao dentista em escolares. Vinculado ao programa de pós-graduação em odontologia sob a coordenação da pesquisadora Ana Flávia Granville Garcia. O prazo de execução de cada proposta contratada é de até 36 meses, podendo ser prorrogado. Os recursos oriundos deste edital poderão fortalecer as ações de pesquisa da UEPB, possibilitando, por exemplo, o financiamento de projetos de estudantes, a realização de atividades de campo, aquisição de materiais, serviços gráficos, dentre outras ações. E o nosso assunto agora é o Grupo de Trabalho de Assistência à Saúde Mental da Universidade Estadual da Paraíba, criado agora no mês de janeiro para fomentar iniciativas voltadas para a saúde mental da comunidade acadêmica. Sobre esse assunto, conversamos com a vice-reitora Ivonildes Fonseca, que está à frente da criação do GT, que em breve pode se tornar uma comissão da universidade. Professora, como foi formado esse grupo de trabalho e como ele deve atuar? Nós, da reitoria, a professora Célia Regina, junto com a vice-reitora, que sou eu, constituímos um grupo de trabalho que tem o objetivo de alargarmos as ações existentes voltadas para a saúde mental de nossa população estudantil, dos nossos estudantes e das nossas estudantes. E esse GT está estruturando ações que vão ser desenvolvidas internamente, dentro de cada centro, de cada campus, e também vamos fazer ações voltadas para fora da universidade. E o que é isso? Fortalecer vínculos da universidade com redes existentes nos diferentes municípios nesse quesito saúde mental. E assim a gente pode fazer com que os estudantes conheçam as políticas públicas existentes com relação à saúde mental nos seus municípios e também possam saber qual é o percurso que ele faz, que ele deve fazer quando precisar de apoio, além do apoio que é dado pela Universidade Estadual da Paraíba. Dessa forma, constituímos um grupo de trabalho que tem uma meta de, no futuro, se constituir uma comissão permanente para a atenção à saúde mental de estudantes. E este grupo de trabalho reforça e amplia o que a Proeste já vem fazendo, sobretudo com o atendimento psicossocial aos estudantes da UEPB. A Proeste vem atuando, nesse momento de pandemia, tem feito atendimento remoto a estudantes. E como nós já estamos nessa possibilidade de voltarmos às atividades presenciais, nós então vamos atuar com este GT também de forma presencial, se assim for permitido, pelo vírus que circula ainda no mundo. Nós vamos então atuar junto à população estudantil. Se não for possível presencial, faremos semipresencial, como for permitido pelo cenário epidemiológico. Mas hoje na UEPB a gente tem essa ação ampliada para cuidar, apoiar nossos estudantes nesse quesito de saúde mental. Assim, esse grupo de trabalho ele tem uma proposta de, no futuro, constituirmos uma comissão permanente de atenção à saúde mental de estudantes, e aí a gente vai ter que ir trabalhando como GT, como grupo de trabalho, até que a gente tenha uma representação oficial estudantil também junto conosco, para podermos constituirmos essa comissão permanente. Como a UEPB tem se preocupado com a saúde mental da comunidade acadêmica? Uma universidade tem diversas funções, e uma delas é reconhecer e valorizar, além de cuidar das pessoas,
e, sobretudo, quando esta universidade é pública. Então, a UEPB tem na sua estrutura a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, que é PROGEP, e a Pró-Reitoria Estudantil, PROEST, e ambas têm ações voltadas para a saúde da sua comunidade acadêmica. A PROGEP tem ações para servidores técnicos e servidores docentes, e a PROEST atende a comunidade estudantil. Então, essas ações, né, com ações voltadas para a saúde das pessoas da UEPB, elas sempre existiram, né? No momento de pandemia, né, a atenção está muito concentrada na questão da saúde mental. Os serviços existem, tanto na PROGEP quanto na PROEST, né? A PROGEP cuida de servidores técnicos e servidores docentes, a PROEST de estudantes. Assim, nós reforçamos a preocupação com a saúde mental da comunidade acadêmica, porque nós entendemos que a função da universidade também é de reconhecer, valorizar e trabalhar cuidando das pessoas do nosso convívio. As iniciativas de fortalecimento da saúde mental dentro da UEPB sempre foram efetivadas, mas agora, durante o período da pandemia, distanciamento social, atividades remotas, a universidade sentiu uma procura maior por parte de alunos, técnicos e professores. Neste momento de pandemia, né, emerge com muita força a necessidade da valorização da vida. Nós sabemos, né, que a ruptura provocada pela pandemia está sendo devastadora em nossas vidas, né? Principalmente porque esta pandemia nos impõe ainda a necessidade de distanciamento social, atividades remotas, né? O trabalho remoto, as aulas remotas, a indecisão que a gente fica com relação ao futuro, não é? Das nossas vidas. Então, tudo isso tem agravado profundamente a saúde mental de todas as pessoas, né? De todas as pessoas da UEPB. E nesse grupo nós vemos que a população estudantil tem sido está sendo mais vulnerabilizada. Então, assim, na pandemia a gente está sentindo, não é? Vivendo a necessidade de valorização da vida, né? Diante, principalmente, né, das perdas que todas nós tivemos. E nós, então, né, reconhecendo também que foi drástica, né, essa ruptura, né, que a pandemia nos impôs, né, fazendo com que a gente tivesse que manter um distanciamento social, né, e que as atividades passassem a ser desenvolvidas de forma remota, né, via tela de computador. Então, uma questão muito distante, né, fisicamente, né? Então, esse contato físico tão importante na vida da gente, né, foi tirado, né, por conta da pandemia. E a gente vê que também tem uma questão muito grave, que é a questão da indecisão com relação ao futuro. A gente vê também essa indecisão com relação ao futuro na questão mesmo de saúde, né? Porque a gente fica o tempo inteiro, e se eu me contaminar, como é, meu corpo vai reagir, né? E esse medo, né, que acompanha todas as pessoas, né? A gente vê que em nossos estudantes isso se faz com muita força. Por isso, então, a gente está alargando, ampliando os serviços já existentes na UEPB. Dentro da programação do Janeiro Branco da UEPB, o mês dedicado à prevenção e tratamento dos problemas relacionados à saúde mental, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas promoveu na última segunda-feira, dia 24, uma live na TV UEPB com o tema O Mundo Pede Saúde. A ação foi feita em parceria com o Instituto Janeiro Branco e teve a participação do psicólogo Leonardo Abraão, que é um dos idealizadores da campanha e presidente do Instituto. A nossa produção entrou em contato com a equipe da PROGEP e a
Paula Andrade, que é a psicóloga do setor, contou para a gente como foi esse momento e a preocupação da Pró-Reitoria com a saúde mental dos servidores da instituição. Vamos ouvir. Olá, eu sou Paula Andrade, psicóloga da Progep, e quero dizer que ter tido a participação do Leonardo Abraão na nossa live alusiva à campanha Janeiro Branco foi de extrema relevância, né? Muitas reflexões, muitas informações que certamente contribuem para que a gente possa desenvolver de fato uma cultura da saúde mental dentro da nossa EPB. E o Leonardo, ele é um dos idealizadores da campanha Janeiro Branco. Essa campanha está na sua 9ª edição e nós precisamos sim parar e colocar a temática da saúde mental, né, no lugar mais privilegiado. Como a gente fala, né, eu não sei nem o autor da frase, mas quando as coisas não vão bem na nossa cabeça, elas não vão bem em lugar nenhum. O Leonardo também é o presidente do Instituto Janeiro Branco. Esse instituto ele surge, né, a partir da demanda crescente em decorrência da campanha Janeiro Branco, né? E o nosso intuito da Progep, né, com essas promoções em saúde mental, de lives, de rodas de conversa, os serviços de escuta, é dar a nossa contribuição para que nós venhamos a ser reconhecidos como uma instituição que promove a saúde mental, uma instituição que preza pela cultura da saúde mental e emocional dos nossos servidores, né, dos nossos técnicos, dos nossos docentes e também dos nossos alunos, ou seja, que a nossa comunidade ela possa ser reconhecida como alguém que promove a saúde mental. Um abraço. Obrigada, Paula. E com certeza você já ouviu falar no Movimento Janeiro Branco. Essa campanha foi criada no ano de 2014 e essa 9ª edição faz um alerta para a humanidade que vive em tempo de pandemia, de crise sanitária, social, política, econômica no mundo inteiro. E a UEPB está sempre realizando atividades para garantir reflexão e saúde mental para toda a comunidade acadêmica. Parabéns à Progep pela iniciativa. E a gente muda de assunto para falar sobre o aumento no número de casos de pessoas contaminadas pela Covid-19 e casos de gripe também, um reflexo dessa nova variante que é altamente contagiosa e que se prolifera rapidamente. Para se ter uma ideia, de acordo com a Agência Brasil, a estimativa é que em um período de 35 dias a nova cepa pode atingir 280 mil pessoas, ultrapassando os números do sarampo, que é considerado um dos vírus mais contagiosos. Então, o cuidado precisa ser redobrado e a orientação dos órgãos de saúde é que, se você apresentar sintomas gripais, fique isolado, evite contato com outras pessoas e, se puder, faça teste para ter certeza que está contaminado ou não, para assim não sair contaminando outras pessoas. E a Universidade Estadual da Paraíba, através da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, tem reforçado a necessidade de notificação de servidores técnicos e professores positivados para a Covid, com o intuito de mapear a doença na comunidade acadêmica para traçar medidas de proteção sanitária coletivas. Se você que trabalha na UEPB, seja efetivo ou prestador de serviço e apresentou algum sintoma de gripe, teve a confirmação de Covid por teste ou até mesmo declaração médica, deve enviar e-mail para o mapeamentocovid@setor.uepb.edu.br, informando a instituição da contaminação por Covid. Os dados estão sendo mapeados pelo setor de saúde do trabalhador, conforme Instrução Normativa 001/2020. A medida é justamente para que a instituição possa ter um panorama de como tem se comportado a doença dentro da comunidade universitária para auxiliar na tomada de decisões em toda a UEPB. E fica o nosso apelo para que possamos continuar nos protegendo. Uso de máscara sempre e, de preferência, as do tipo cirúrgica ou PFF2, que estão sendo consideradas pelos cientistas como equipamentos mais adequados para a proteção contra a variante Ômicron. E evite aglomeração, contato com muita gente fora do seu núcleo familiar e, sempre que puder, higienize as mãos lavando com água e sabão ou então usando álcool a 70%. Vamos nos cuidar, que ainda temos muito para vencer essa pandemia. É hora da nossa última pausa. Na volta, a gente fala sobre a regulamentação da pista de atletismo da UEPB e tem minuto ambiental sobre o uso do filtro de barro em casa. A gente volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.
CBN Universidade de volta para o quarto bloco do nosso programa. Para você que chegou agora e perdeu as primeiras informações deste sábado, a partir do meio-dia, o programa na íntegra vai estar disponível no canal Rede UEPB no YouTube. E seguimos com mais notícias boas por aqui. E a atleta da UEPB, Gabriela Araújo de Oliveira, recebeu da Câmara Municipal de Campina Grande uma moção de aplausos pela medalha conquistada nos Jogos Universitários Brasileiros. A aluna da universidade cursa Educação Física e disputou na modalidade tênis de mesa paraolímpico, conquistando medalha de prata na competição nacional, que foi realizada presencialmente em Brasília. A UEPB participou dos Jogos Universitários Brasileiros com vários atletas e todos disputaram as modalidades individuais em decorrência da dificuldade de treinos coletivos em tempo de pandemia. O voto de aplauso para a atleta da UEPB foi proposto pela vereadora Jo Oliveira e durante a solenidade de homenagem, a Gabriela Araújo ainda destacou o incentivo recebido pela Coordenadoria de Esporte e Lazer, a COEL, da Pró-Reitoria Estudantil da UEPB, que garantiu a ida da delegação para Brasília. E aproveitamos o espaço para reforçar os nossos parabéns para todos os atletas da UEPB, que inclusive foram os únicos representantes da Paraíba nos Jogos Universitários Brasileiros. A gente continua falando sobre esporte. É que o novo complexo de atletismo da Universidade Estadual da Paraíba foi inaugurado recentemente. A estrutura, que fica no Departamento de Educação Física no campus de Campina Grande, ali em Bodocongó, é uma ferramenta de ensino, pesquisa e extensão que possibilita qualificação de profissionais em educação física e ainda espaço para a comunidade. O complexo passou por uma grande reforma e tem várias ferramentas para a prática de atividades ligadas ao atletismo. Inclusive, o regimento da pista já foi aprovado pelo Conselho Universitário da UEPB. Quem tem as informações para a gente é o repórter João Paulo Cardoso. Vamos ouvir na matéria. Com 8 raias, piso sintético e uma área total de 6.300 metros cúbicos, a nova pista de atletismo da UEPB foi construída e recentemente teve o regimento aprovado em uma reunião do Conselho Universitário. A pista está localizada vizinho ao Departamento de Educação Física, no Campus 1, em Bodocongó. Foi feita dentro dos mais altos padrões de qualidade que são exigidos pela Associação Internacional de Atletismo e pela Confederação Brasileira de Atletismo. A construção do complexo de atletismo da UEPB é uma parceria entre a UEPB com o Ministério de Esportes. A chefe do Departamento de Educação Física, professora Doris Nóbrega, explica que o equipamento esportivo está apto para diversas modalidades esportivas e descreve um pouco da estrutura do espaço. A nossa pista de atletismo ela é um equipamento esportivo apto à realização de várias modalidades de atletismo, sendo constituída por 8 raias, com classificação 2, nas dimensões e características recomendadas, as quais foram aprovadas pela Confederação Brasileira de Atletismo, para a corrida, 2 pistas de salto com vara, uma pista dupla para salto triplo e extensão, 2 bases para lançamento de peso e martelo, 2 pistas para lançamento de dardo, 2 pistas para salto em altura, uma gaiola desmontável para proteção das provas de lançamento de disco e lançamento de martelo em círculos concêntricos e um campo gramado demarcado para provas de atletismo e outras atividades esportivas. Mas essas atividades, desde que sejam respeitadas as características dessa pista, de acordo com que, pensando com foco sempre na preservação das suas especificações para fins da sua certificação, que ela resulta em uma certificação internacional. E o grande marco é um piso sintético. A nova pista foi inaugurada no fim de 2021 e deve fortalecer o plano de desenvolvimento institucional e contribuir para a política de esportes e lazer da Universidade Estadual da Paraíba. A pista tem uma relevância social, na qual é essencial na construção de conhecimentos. Segundo a professora Doris, o foco do equipamento é a educação através do esporte. Este equipamento terá como finalidade atividades acadêmicas de ensino, estágio, pesquisa, extensão, bem como atividades de treinamento,
de competição, avaliação e atividades de laboratório esportivo. Além disso, ela vem qualificar a nossa formação de ensino superior, seja dos cursos de licenciatura e ou bacharelado em Educação Física, da UEPB. E pensando nessa relação ensino, pesquisa e extensão. A professora ainda explicou como funcionará a utilização do equipamento esportivo, que é aberto tanto para a comunidade acadêmica quanto para a população de Campina Grande. Esse equipamento será utilizado preferencialmente para as demandas da comunidade universitária da UEPB, atendendo às seguintes prioridades. Quais são? Atividades acadêmicas do Departamento de Educação Física, como também ações conjuntas com outros centros, outros departamentos e ou cursos que venham potencializar a formação e o processo de trabalho colaborativo e interprofissional. Também atividades da Coordenadoria de Esporte e Lazer, atividades de demais setores da UEPB e também a comunidade externa. Contudo, é importante considerar que o usuário de natureza pessoa física da comunidade externa ao EPB poderá utilizar as instalações de atletismo sem pagamento de taxa de segunda a sexta-feira, desde que estejam devidamente cadastrados nos projetos esportivos realizados pela instituição, o EPB. Segundo a regulamentação aprovada pelo CONSUNE, o equipamento esportivo será administrado por um comitê gestor, representantes da Pró-Reitoria de Infraestrutura, Coordenadoria de Esportes e Lazer e pelo Departamento de Educação Física. O regulamento completo você confere no site uepb.edu.br. João Cardoso para o CBN Universidade. Obrigada, João Cardoso. E a gente se liga na dica do Minuto Ambiental, que neste sábado fala sobre os benefícios de usar o filtro de barro. Vamos ouvir. Minuto Ambiental. Olá, ouvintes! Estamos iniciando mais um Minuto Ambiental. Meu nome é Thalisson Celton e o tema abordado hoje é os benefícios do filtro de barro. Entre os benefícios está a não precisão de energia elétrica para o funcionamento e a montagem ser muito simples. Com tudo instalado e pronto, é possível ter água potável e fresca sem necessidade de fervura ou aplicação de produtos químicos. Com a peça, você não precisa mais comprar galões de água, então diminui o descarte de plástico na natureza. Tem sempre água fresquinha, com purezas e sem gerar mais custos mensais. A qualidade e eficiência no processo de tratamento de água por filtros são comprovados internacionalmente. Para manutenção, não é preciso usar nenhum tipo de produto químico na limpeza da vela. Uma esponja suave é suficiente e não deve-se forçar a limpeza para não prejudicar a base. É importante anotar o dia em que a vela foi instalada, para que se saiba quando fazer a troca. A cerâmica da estrutura do filtro, além de garantir uma água fresca de temperatura ligeiramente fria, é responsável por parte da retenção de arsênico e por eliminar até 94% do flúor presente na água. O filtro de barro possibilita a ingestão de uma água de qualidade, livre de metais pesados, cloro, flúor, mercúrio e medicamentos, além de proporcionar a esta água um teor mais alcalino, trazendo diversos benefícios à saúde. Beber água diretamente em quantidades adequadas é imprescindível para uma boa saúde. No entanto, é preciso atentar à qualidade da água que estamos ingerindo e o filtro de barro pode ser uma excelente opção. Meu nome é Thalisson Celton e este foi o Minuto Ambiental. E assim a gente encerra o CBN Universidade de hoje. Agradecemos a sua companhia toda manhã de sábado aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. O CBN Universidade é fruto de uma parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a rádio CBN Campina Grande, que possibilita espaço prático de radiojornalismo para futuros profissionais da área. Essa é uma produção da Coordenadoria de Comunicação da UEPB. A apresentação deste sábado foi comigo, Natasha Leone. Na reportagem tivemos o João Paulo Cardoso. Nossos colunistas, Luciano Nascimento
e Edson Tavares, com edição e finalização de Apolo Ricarte e Isis Coelho, direção de Hipólito Lucena. A gente está de volta sábado que vem, a partir das 9 horas da manhã. E só lembrando que a partir do meio-dia, o programa deste sábado já vai estar disponível na TV UEPB no YouTube. Fique esperto que a gente se encontra. Até semana que vem. Tchau! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.